Povo de Deus, boa noite, a graça e a paz seja com todos, amém? Quero citar aqui um pequeno trecho do livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versos 13. Diz assim a palavra do Senhor: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os teus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra ela é um tanto interessante, porque foi quando Salomão fez a oração dele para Deus e ofereceu um sacrifício de holocausto a Deus. E Deus ele trouxe essa resposta a Salomão. Se nós refletirmos todos os tempos em que houve nesta terra o manifestar de Deus para com o homem, Deus sempre enviou a mensagem para o homem para que ele busque consertar dos seus maus caminhos. O homem ele tem uma tendência muito grande a se desviar da presença de Deus, a fugir da face do Senhor. Mas esse texto tem mais ou menos 846 anos antes de Cristo, e Deus falou com Salomão. 846 anos antes de Cristo. Entendendo que Deus ele sempre dá um tempo para as pessoas se reorganizar a sua vida. Deus sempre dá um tempo para pessoas refletir dos seus atos, refletir da sua conduta, das suas pisaduras na terra. A saber que Noé foi avisado por Deus quando havia o dilúvio 100 anos antes de ele começar a fazer a arca. E ele sempre avisando o povo: olha, vai vir um dilúvio. E o povo dava a risada dele. Olha, vai vir uma grande chuva aí que vai inundar toda a terra. E o povo falava que ele ficou louco, que ele já não estava batendo bem. E ele levou 100 anos para fazer essa arca. Porém, quando cerrou as portas da arca, aí aconteceu aquilo que Deus havia falado que ia acontecer. Então, tudo que o profeta, ou tudo que Deus fala para o homem que vai acontecer. Independente do tempo que se leva, independente da quantidade de anos que se passa, isso vai acontecer. Então, 746 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já anunciava a vinda do Messias. E falava: eis que vai vir um com mão forte. Esse vai carregar o pecado de todo o povo. Ele vai sarar toda a nação. E o povo também não estava nem aí. Começou a fazer tudo aquilo que ofendia o nome do Senhor, ofendia a Deus, a saber que eles idolatravam imagens de madeira, de pau, de ferro, de bronze, mas nunca dobraram o seu joelho para falar com o Deus único, fiel e verdadeiro. Né? E eles se desviaram da presença de Deus. Quando Jesus chegou na terra, ninguém estava preparado para receber Jesus. Ninguém estava apto a receber Jesus naquele tempo. E Jesus teve uma trajetória de ensinamento em relação a ele e as profecias para o povo entender que ele era o Messias enviado. Mas só que ele também falou: eis que dias tribulosos virão. Irão se levantar reino contra reino, nação contra nação, virão as pestes, virá a fome sobre a terra. Ainda não é o fim, mas vai chegar o fim. Então, coisas estão acontecendo hoje, que não é diferente dos tempos anteriores que se passaram, tempos que outrora as pessoas zombavam de Deus, zombavam da adoração a Deus, né? E tiveram os seus dias ceifados na terra pelo anjo vingador, né? Pelas pestes que apareceram naquela época. Não foi diferente agora, né? Enquanto o Brasil estava, ou mundialmente falando, muitos estavam
distribuindo verbas para poder fazer um show espetacular de um carnaval, adoração à carne. E não bastando a adoração à carne, ainda blasfemaram de Jesus, o Filho de Deus. Né? Colocaram Jesus acorrentado na mão de Satanás, com dor e sofrimento. Outros saíram com um Jesus gay aí na Netflix, achando que isso daí tudo ia ficar impune. Mas isso não fica impune diante dos olhos de Deus. O povo há 746 anos de Cristo não ficaram impune. Mas Deus ainda dá uma oportunidade para você, dá uma oportunidade para todos aqueles que ainda pode abrir a consciência do mal que tem feito diante de Deus para arrepender dos seus pecados. Então essa palavra fala, quem fala não é Salomão que fala, mas quem fala é Deus que fala. Ele fala: se eu fechar os céus, quer dizer que quem fecha o céu é Deus. E não houver chuva, quem barra a chuva é Deus. E se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, quem ordena a peste dos gafanhotos é Deus. E diz assim também: ou enviar a peste entre o meu povo, quem envia a peste é Deus. Olha só, Deus é que está falando, não sou eu que estou falando. Não é o Salomão que está falando, mas é Deus que está falando. Que é Ele que faz tudo, que tudo está no controle dEle, não está no nosso controle, está no controle dEle. Mas o povo resolveu blasfemar de Deus. O povo escolheu adorar Satanás em vez de escolher adorar Deus. Isso não podia passar desapercebido diante dos olhos do Senhor. Mas Ele dá uma oportunidade para você. Ele dá uma luz no fim do túnel para você. Ele diz assim, ó: e se esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, nós temos que nos humilhar na presença de Deus. Nós temos que orar e buscar a face de Deus. E não só se humilhar, e não só orar e buscar a face de Deus, nós temos que nos converter dos nossos maus caminhos. Ou seja, nós temos que mudar a nossa postura, nós temos que mudar as nossas pisaduras, nós temos que ter entendimento, usar a inteligência para ter o entendimento de buscar a Deus e trilhar o caminho do Senhor. Aí sim a palavra diz: eu perdoarei os seus pecados. Então, quando nós tomamos esse procedimento, Deus perdoa os nossos pecados. Mas Ele não só vai perdoar os nossos pecados, mas Ele vai nos sarar da peste. Porque diz assim: e sararei a sua terra. Quando ele fala eu sararei a sua terra, ele está falando que vai sarar você, vai sarar o seu corpo, que o seu corpo foi feito de barro. Então ele vai sarar o barro, ele vai sarar a sua terra. Então nós temos que entender uma coisa: Jesus Cristo, ele veio conforme foi profetizado muito tempo antes dele vir. As pestes estão chegando agora, foi profetizado há 2020 anos atrás, e virão mais pestes ainda. Mas se agarra você com Deus. Não perca a oportunidade de estar na presença de Deus. Não perca a oportunidade de levar a mensagem de Deus. Hoje você está vendo aí o caos que está se levantando sobre a terra, em que eles estão até fechando as igrejas para nós não anunciarmos mais a palavra de Deus. Pastores estão revoltados por aí, questionando tantas coisas, mas é bíblico. A Bíblia diz que este povo vão procurar o pregador e não vai achar. Vão procurar uma igreja aberta para se converter e não vai conseguir encontrar. Quando chegar o grande dia do Senhor, não vai haver a igreja aberta para você se converter. Quando chegar o grande dia do Senhor, não vai ter um pastor para orar pela sua vida, para interceder diante de Deus, para fazer uma oração pela sua vida, para que o seu nome seja escrito no livro da vida. Não vai ter ali a figura do pastor para fazer o batismo nas águas, o batismo do arrependimento, sabe? Isso vai ficar escasso na terra, porque grandes dias virão sobre a terra. E você não vai encontrar a igreja do Senhor na terra. Você não vai encontrar os homens de Deus buscando você na presença de Deus, que tanto nós lutamos trazendo a mensagem de paz, que tanto nós lutamos para trazer a mensagem de salvação para a sua vida. E vocês sempre falaram não para a mensagem de Deus. Falando que nós éramos fanáticos,
falando que todos os pastores são ladrão, todos os pastores fazem coisas erradas. Nós não devemos ver as pessoas o que elas estão fazendo. Nós temos que ir pela palavra da verdade. A minha conduta diante de Deus, diante da igreja, diante dos irmãos, ela é correta. Não tem alguém para se levantar contra a minha vida para dizer que eu mexo em alguma coisa da igreja, que eu tiro proveito da igreja. Pelo contrário, eu sou o que mais financio a igreja de Deus aqui na terra. Então eu peço para você ter entendimento e ter juízo. Aproveita a oportunidade agora de você voltar aos pés de Jesus. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.